aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor Caetano, aula de matemática, mais uma videoaula. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de funções, certo? Escola MDM, foco na aprendizagem. Professor Caetano, quarentena não é férias. Vamos para cima, galera. É o seguinte, antes de a gente iniciar a aula, eu gostaria de pedir a vocês que se inscreva no meu canal e dê um like nessa videoaula, vai servir para divulgar o nosso canal e a nossa escola, beleza? Gente, o objetivo dessa aula, no final dessa aula você vai saber o que é noção intuitiva de função, o que é isso, como é que essa noção intuitiva de função é aplicada no cotidiano, na vida da gente, isso é muito importante, como é que ela é aplicada a figuras planas aí que a gente já viu na videoaula passada. Qualquer coisinha deu uma revisão nessa aula, muito importante, aula de figuras planas, a gente já deu algumas noções aí para vocês. Também nós vamos ver a noção intuitiva de função aplicada a custos de produção, também aplicada a fábricas, etc. Então, a noção intuitiva de função ela é infinitamente aplicada no mundo todo, então é um conhecimento matemático muito precioso para vocês aqui, para a nossa vida, enfim, para toda a humanidade. Vamos seguindo aqui. Noção intuitiva de função. Então, você vê aqui uma tabela, certo? E de um lado da tabela você vê a quantidade de litros de gasolina e no outro lado da tabela você vê o preço a pagar pelos litros de gasolina. Então, é uma situação do cotidiano muito comum isso, né, para vocês. Então, se você for colocar um litro de gasolina na sua moto, por exemplo, lá no posto de gasolina, você vai pagar R$5, né? Isso é uma situação hipotética. Vamos supor que você irá pagar o preço aí de R$5. Se você for colocar 2 litros, você vai pagar 10, 3, você vai pagar 15. Então, à medida que o litro de gasolina vai aumentando, a mesma proporção, o preço do que você vai pagar por isso vai aumentando. Então você vê aqui uma proporção, gente, uma proporção, você vê uma função, quer dizer, o preço que você vai pagar pelo litro de gasolina ele é dado em função da quantidade de litros de gasolina que você vai colocar. Então isso é uma noção intuitiva, certo? Acontece que você pode simplesmente generalizar. Se 1 litro você paga R$5, 2 litros você vai pagar 5 vezes 2, que é R$10. 3 litros você vai pagar 5 vezes 3, que é R$15. X litros você vai pagar 5 vezes X, que é 5x. Então, se você generalizar isso, você diz, não, vamos supor que eu vou pagar X litros, aí uma possibilidade qualquer, esse valor de quantidade de litros, com certeza um número natural, para medir a quantidade de litros. Então, você tem aqui uma generalização do preço a pagar, que é 5x. Esse 5x aqui é o que a gente chama de equação da função intuitiva, ou equação da função, que me dá o preço a pagar de qualquer quantidade de litro que eu queira. Então, se nós formos simbolizar aqui o P como sendo o preço que você vai pagar pelo litro de gasolina, esse preço é dado por 5x, quer dizer, essa equaçãozinha aqui ela vai me dar o preço de qualquer quantidade de litro que eu quiser. Então essa é a equação da função, ou a lei dessa função. A relação entre o preço a pagar pela gasolina e a quantidade de litros, ela é regida por uma lei, e essa lei ela é determinada por essa equação, que diz que P é igual a 5x. Então, P é igual a 5x é a equação da função que relaciona essas duas grandezas. Como assim grandezas? Sim, grandezas é tudo aquilo que é utilizado para medir, né? Então você tem aqui litros de gasolina, quantidade, né, volume, e aqui você tem preço, né, valor, né, remuneração, moeda, né? Então aqui você tem duas grandezas, você está relacionando as duas através de uma lei, através de uma equação que é P igual a 5x, certo? Então, você vê aí a noção intuitiva, a matemática sendo aplicada na nossa vida cotidiana. Vamos ver aqui mais um exemplo. Então, através dessa equação, P igual a 5x,
da relação entre preço de gasolina e quantidade de volume de gasolina, você tem o preço, como eu disse, dessa gasolina em qualquer quantidade de litros. Então, qual seria o preço de 8 litros de gasolina? Fácil, vamos usar a fórmula, vamos usar a lei. A lei diz que P é igual a 5x, no lugar de x eu substituo por 8, que eu quero saber quanto custa o litro de gasolina. P é igual a 5 vezes 8, que é igual, P é igual a R$40, que seria o preço dos 8 litros de gasolina. Veja bem, essa relação entre as duas grandezas eu representei através de uma tabela e representei através de uma lei, de uma equação. Então, a relação entre as duas grandezas eu posso representar de várias formas. No caso aqui, eu estou representando através de uma tabela e através de uma equação. Então, através disso você já pode perceber que já é possível, através dessa informação, você já ir respondendo as questões que eu já estou passando para vocês, gente. Questões também muito simples, baseado totalmente aqui. Você tem uma tabela com o preço da gasolina e você vai dizer qual é a lei de formação ou a lei da função dessa tabela aqui, né, dessa relação aqui, e também vai dizer quantos litros de gasolina por uma determinada quantidade de gasolina que eu vou perguntar aqui, beleza? Continuando aqui nossa videoaula, vamos entender mais o seguinte. Noção intuitiva de função, então, quando estamos falando de matemática, puramente a matemática, você tem duas tabelas, uma tabela x e uma tabela y, certo? E a relação, a lei, a equação que rege, a equação que associa essas duas tabelas é y igual a 5x, é a mesma situação anterior, só que na situação anterior eu tinha preço de gasolina relacionado com litros de gasolina. Agora, nesse caso, eu tenho apenas y relacionado com x. Isso é a função, né, basicamente, que nós vamos estudar, dando aqui uma introdução do que seria essa generalização, que é isso que a matemática faz. Você vai simplesmente estudar a relação entre duas tabelas, entre duas grandezas, e essas relações entre as duas grandezas vão estar definidas através de uma lei, em que y é igual a 5x. Ou podemos dizer também que y é o quíntuplo de x, né? Podemos falar dessa forma também. Vamos adiante. Bem, eu tenho aqui essas duas grandezas, essas duas tabelas, e tem a relação entre elas. Eu sei que y é igual a 5 vezes x. Podemos então dizer, definindo o que é função, de que os valores de y existem em função dos valores de x. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Quanto maior a quantidade de volume de gasolina, maior é o preço a se pagar. Então isso é uma proporção, isso é uma relação, isso é uma associação muito importante que você compreenda isso. Os valores de y existem em função dos valores de x, certo? Vamos aqui adiante para uma situação de noção intuitiva de função aplicada ao perímetro. Esse perímetro nós vamos representar também pela letra P. E o que é o perímetro, professor? O perímetro é a medida do contorno de uma figura plana. O perímetro é a medida do contorno de uma figura plana. Então, tem aqui a figura plana que eu tenho aqui é o quadrado, certo? Você tem vários quadrados com várias medidas dos seus lados aqui, com várias medidas diferentes dos seus lados aqui. Então, esse quadradinho azul aqui, eu tenho a medida dele, a medida do lado dele é 1, o vermelho aqui é 2, o rosa é 3 e o amarelo aqui e o laranja aqui, a medida do lado dele é 4. Então, o perímetro é a soma das medidas do lado, quanto é que mede o contorno do quadrado. Se esse quadrado tem lado 1, então ele vai medir 1, 2, 3, 4. O perímetro dele vale 4, porque ele tem 4 lados, cada um medindo 1, pois todos têm o mesmo tamanho. Vocês lembram que o quadrado ele tem lados iguais, é uma característica do quadrado, e o quadrado tem 4 vértices, que são essas pontinhas aqui. 1 vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. Então, o quadrado tem 4 lados. Então, esse quadrado aqui, o perímetro dele mede 4. Nesse caso do vermelho aqui, ele tem a medida de lado 2. Então, fica 2
4, 6, 8. Então, o perímetro do quadrado vermelho é 8. Então, o quadrado de medida 2, quadrado com lado medindo 2, tem perímetro 8. O quadrado rosa aqui, que tem o lado medindo 3, tem perímetro 12. Então, 3 vezes 4, porque o quadrado tem 4 lados, dá 12. 1 vezes 4 dá 4, no caso no quadrado vermelho 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 4 dá 12, e no caso aqui 4, que é a medida do quadrado laranja, você tem 4, que é a medida do lado aqui, você tem 4 lados medindo 4, então você tem 4 vezes 4, quanto é que dá aqui? Então, gente, a partir dessa relação entre a medida do lado, certo, do quadrado e o perímetro dele, nós podemos criar uma equação da função dessa relação nessa figura plana, certo? O perímetro da figura plana do quadrado, no caso do quadrado, né, que sempre são quadrados, ele é sempre igual a 4 vezes o lado representado pela letra L. Um quadrado com medida 1 tem perímetro 4. Um quadrado com medida de lado 2 tem 4 vezes 2, 8, tem medida 8. Um quadrado que tem medida de lado 3 tem 4 vezes 3, 12. Um quadrado que tem medida L, quer dizer, qualquer medida aí, você tem 4 vezes L, que dá 4L. Então, essa aqui seria a equação que me dá a equação da função, a lei que rege o perímetro do quadrado, sempre é 4L. O perímetro do quadrado sempre vai ser 4L. Continuando aqui adiante, se o quadrado tiver medida 4, qual vai ser aí o seu perímetro? Então está muito fácil, vamos ver aqui no exercício. Passei a questãozinha aí, você responde aí. O quadrado que mede 4, quanto é que vai dar? Nós já vimos aqui. Na questão aqui você vai ver um quadrado que tem medida de lado 5. Qual é o perímetro dele? Também muito fácil. Nas questões, vou mostrar aqui o exercício. Pronto, aqui o exercício. No exercício você vai ter apenas um quadrado. Qual o perímetro de um quadrado que tem medida de lado 5? Então, muito fácil, respondam aí. São as questões muito fáceis para resolver, certo? Com certeza vai ser tranquilo. Ora, qual é a medida, do perímetro de um quadrado de lado 4? Vai dar 16, né? 4 vezes 4, 16. Vamos para adiante. Se um quadrado tem medida do lado 4, qual é o perímetro dele? 4 vezes 4, 16, certo? Então, no caso de um quadrado com medida do lado 4, o perímetro dele vai dar 16. Lembrando que é perímetro, é a medida do contorno. Por exemplo, se você for medir um terreno, vamos supor que um terreno é cercado por uma cerca de arame, né? Qual vai ser aí o perímetro desse terreno? Vai ser o tamanho da cerca, né? Perímetro, que é o contorno do terreno é marcado pela cerca. Então, no terreno lá, onde no sertão as casas são cercadas por uma cerca, você vai ter um perímetro medindo exatamente o tamanho da cerca. Tá? É exatamente essa mesma situação que nós estamos vendo aqui, nessa situação aqui do quadrado, certo? Você também tem uma outra figura plana chamada triângulo. Só que existe vários tipos de triângulo. No caso aqui nós estamos estudando o triângulo equilátero. E o que é o perímetro de um triângulo? É a medida do contorno desse perímetro aqui. Quanto é que mede essa medida aqui do contorno do perímetro? O triângulo equilátero. E o que seria, professor, esse triângulo equilátero? Para começar, vocês sabem que todo triângulo, o nome já diz, ele tem 3 ângulos internos e tem 3 lados. Lado 1, lado 2, lado 3. Eles sempre terão 3 lados. E o que é triângulo? Triângulo equilátero. Significa triângulo que tem lados iguais. A medida dos lados sempre são iguais. Ah, professor, existe triângulo com medidas de lados diferentes? Sim, a maioria das vezes são de lado diferente. Mas no caso aqui, nós vamos estudar apenas os triângulos equiláteros. Eles são figuras planas que têm 3 lados e a medida dos lados são todas iguais. Isso é importante você compreender.
Então, por exemplo, aqui você tem um triângulo com medida de lado 1 centímetro, 1 metro, tanto faz, é apenas uma medida. Então, essa medida vale 1. Então, se o triângulo é equilátero, todos os lados dele vão medir 1. Ora, qual é o perímetro desse triângulo? É só somar aqui as medidas. 1, 2, 3. Como ele tem 3 lados, eu posso dizer que a medida do triângulo vai ser 3 vezes 1, certo? Que vai ser 3. O perímetro desse triângulo aqui vale 3. 3 vezes 1, 3. Então, esse é o perímetro desse triângulo aí de lado 1. Você pode representar isso numa tabela. Se um triângulo tem equilátero tem medida de lado 1, o perímetro dele vai ser 3. Se um triângulo tem medida de lado 2, o perímetro vai ser 3 vezes 2, 6. E se o triângulo tem medida de lado 3, vai ser 3 vezes 3, 9. E se o triângulo tem uma medida qualquer L, a equação dele vai ser P 3 vezes L. Né? Então, seria a fórmula. Né? Vamos dar uma olhada aqui, uma questãozinha que eu passei sobre triângulos. Você vai compreender muito melhor ainda do que eu estou falando para vocês. Então, vamos supor aqui, questão aqui do triângulo, pronto. Qual a equação da função que relaciona as medidas do lado e o perímetro desse triângulo retângulo? Então, se o triângulo tem lado 1, o perímetro dele é 3. Se o triângulo tem lado 2, 6. Se o triângulo tem medida de lado 3, 3 vezes 3, 9. Se o triângulo tem medida de lado L, 3 vezes L. Então, qual é aqui essa fórmula? Qual dessas equações me dá exatamente a equação da função do perímetro do triângulo? Lembrando que o triângulo só tem 3 lados, certo? Então, você marca aí, ficou muito fácil de compreender, né? Beleza, vamos continuando aqui a nossa videoaula. Aqui, pronto. O próximo tema que nós vamos ver agora, a próxima figura plana, é o quadrado. E o quadrado, como vocês já sabem, ele tem lados iguais. Só que dessa vez nós vamos estudar a área do quadrado. Até agora nós tínhamos visto o perímetro do quadrado. Agora é interessante também fazer a equação da função da área do quadrado. E a área de qualquer quadrado, gente, é só multiplicar um lado pelo outro, certo? Vamos lembrar qual é a diferença, gente. Existe uma diferença entre perímetro e área. O perímetro você soma explica aqui os lados. No caso, a forma do perímetro do quadrado é 4L, porque ele tem 4 lados. Agora, quando se quer medir a área de um quadrado, você multiplica um lado pelo outro, porque todos são iguais. L vezes L. No caso aqui, vamos supor que a medida do lado seja L, um valor qualquer, nós estamos representando pela letra L. L vezes L dá L ao quadrado. Então, a área do quadrado é sempre a multiplicação de um lado pelo outro, ou do lado por ele mesmo, porque os valores sempre são iguais. Tá? No caso aqui, L ao quadrado. Então, a área do quadrado, vamos representar pela letra A, e a gente encontra a área do quadrado quando você multiplica o lado pelo outro, então o lado por ele mesmo, porque os lados são iguais. Então, 1 ao quadrado dá 1, a área do quadrado de lado 1 é 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado dá 1. O quadrado de área 2 dá 4, porque 2 ao quadrado, a gente já sabe que a fórmula é L ao quadrado, né? 2 ao quadrado dá 4. E o quadrado de lado 3, 3 ao quadrado, dá 9. A minha pergunta é a seguinte: qual é a equação da função que dá a área do quadrado? Qual é a equação da função que me dá a área do quadrado? Qual é a equação da função que relaciona a área à medida do lado dele? Qual é essa equação? Então, isso é uma questão para ser respondido lá no nosso exercício. Gente, é uma questão muito fácil, certo? Você já sabe como é que se calcula a área de um quadrado. Então, qual é a equação que me dá a área de uma função? É uma dessas aqui, certo? Lembrando que é sempre multiplicar um pelo outro. Então, é uma dessas aqui.
Acho que vocês já mataram a charada, muito fácil de responder. Respondam aí, vai ser moleza então. Beleza, vamos continuar aqui nossa videoaula. Nós vamos aplicar a situação da noção de intuição de função, noção intuitiva de função, ao custo de produção de uma fábrica qualquer. Vamos supor que uma fábrica produza camisetas, fábrica têxtil de produção de roupas, e ela é especializada na produção de camisetas, vende peças de camisetas. Você tem aí você pode construir, obviamente que toda fábrica tem isso, você constrói uma tabelinha com o número de peças a serem produzidas, já sabendo qual é o custo de produção de uma peça. Vamos supor que uma peça custe, para a fábrica fazer, ela custa em torno de R$ 4,50, né? R$ 4,50. Ora, se uma peça custa R$ 4,50, duas peças vai custar R$ 9,00, três peças vai custar R$ 13,50. A pergunta é, qual é a equação da função do custo de produção das camisetas? Qual é a equação do custo de produção das camisetas? Bem, se aqui tivesse x, aqui, certo? Tivesse x peças, você ia ter 4,50 vezes x dá 450x, né? Daria 450x. Se tivesse x peças, né? Quantas peças você quiser. Se eu fosse generalizar, se eu colocasse aqui bem aqui, vou colocar aqui com lápis, para ver se está certo aqui. Hidrográfica, vamos ver aqui. Se eu tivesse aqui bem aqui x, se uma camiseta custa 4,50 e duas custa 2 vezes 4,50, que é 9, e 3 custa 3 vezes 4,50, que é 13,50, x vai custar 4,50 vezes x. Então, 4,50 vezes x seria aí o valor do meu custo de produção. Essa seria a minha equação de produção da produção da minha fábrica de camisetas. Vamos seguir aqui para diante. Então, está aqui a fórmulazinha, nós escrevemos aqui. O custo de produção, a equação que me dá o custo da produção das camisetas, né, custo de produção de produção das camisetas em função do número de camisetas é igual a 4,5 vezes x. Não precisa mais colocar este zero aqui não, professor? Preciso não, porque agora eu estou representando só em números, não é mais em dinheiro. Então não preciso de 4,50, vou colocar 4,5. Esse zero aqui ele já não teria mais função no caso aqui. Então o custo da produção seria 4,5 vezes x. Então essa equação aqui me dá o custo de qualquer quantidade de camisetas. Essa é a equação que me dá o custo de qualquer quantidade de camisetas. Vamos supor aqui, se eu quero saber qual é o custo de produção de 100 camisetas, então onde tem x aqui eu coloco 100, então é só multiplicar 4,50 vezes 100, eu vou ter aí R$450 seria o custo de produção de 100 camisetas, certo? Então essa seria a aplicação da noção intuitiva de função ao custo de produção de uma fábrica de qualquer coisa. Então você pode ver aqui uma outra situação. Se você tem peças de shorts e o custo de uma peça é R$2,50, qual seria então a equação que me dá o custo de produção de qualquer quantidade de peças? Qual seria a equação da função dessa relação entre custo e número de peças de short? Essa é uma questão que eu levei para vocês, certo? Está lá no exercício de vocês, vamos dar uma olhada aqui. Passando aqui, você tem aí uma fábrica que produz shorts. Qual é a equação que me dá a quantidade, a equação que me dá a relação entre custo e produção de peças? Qual é a equação dessa função? Aqui os itens estão errados, gente, mas eu vou corrigir quando mandar para vocês, certo? Então, através dos itens aqui, vocês já respondem
eu detectei aqui o erro e depois vou corrigir e mando para vocês corrigir, certo? Vamos voltar aqui, vamos adiantar aqui a nossa... Bom, mais embaixo você tem custo de produção. Qual é a quantidade, qual é o custo de produção de 200 peças dessa fábrica? Então está errado aqui também, vou corrigir depois as opções aqui e aí você responde a opção certa, tá bom? Beleza? Vamos voltando aqui para a aula, ver aqui, vou continuar aqui. Bom, galerinha, é isso aí, teve um errozinho só nas opções das questões, mas eu vou corrigir para vocês. Vai estar aqui na descrição do vídeo essa atividade para você fazer, você pratica, está corrigido lá direitinho. Responda as questões, com certeza não está difícil. Você tem aí o prazo para responder as questões, vocês já sabem quais são. Dê o like nessa videoaula, se inscreva no canal. Fé em Deus que vamos ultrapassar a pandemia. Isso aí é apenas uma situação transitória. Já está tudo se encaminhando. Valeu, gente. Fé em Deus. Vamos nessa. Fui.